É isso aí, meus amigos. Aqui entre um Iron Maiden e outro, a gente está aqui preparando a nossa aula da Segunda Guerra Mundial. Essa aula se chamará A Guerra, não é? Sei que vocês estão esperando por isso. Essas imagens aí, porque o Iron ele tem algumas músicas que fazem referência a essa coisa de guerra, de combate, enfim, esse negócio massa, tá bom? Quer dizer, massa para nós que assistimos hoje, mas para quem viveu isso não foi tão legal assim não. Então hoje vamos falar da guerra, das batalhas. Eu não gosto desse guitarrista do Iron Maiden não, só para constar. De nem dos guitarristas e nem do baterista. Eu gosto só do cantor e do baixista, o velho Estevão aí que se garante demais. Bom, galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá bom? Já vou avisando. E nós vamos fazer a nossa prova global sobre esse conteúdo, Segunda Guerra Mundial, certo? As notas, já vou dizendo logo, as notas parciais serão as atividades, já passei duas, nazismo, fascismo. Vou passar também a atividade sobre a guerra e a nossa prova no final desse semestre será sobre a Segunda Guerra, tá bom? Que tá aqui o nosso slide maravilhoso. Deixa eu achar ele em tela cheia, tá aqui. Olha que massa. Então hoje vamos falar da Segunda Guerra, da parte da guerra em si, a partir da invasão, da anexação da Polônia, tá bom? A guerra começa, né? Nós vimos nas aulas anteriores todas aquelas estripulias do Hitler, né? Aquelas aventuras dele autoritárias, aquela preparação da Alemanha para a guerra, né? Um pouco da doutrina nazista, perseguição aos judeus, tudo aquilo mais. E aqui começa a guerra propriamente, as operações militares propriamente ditas, né? Os alemães inauguraram, meus colegas, na Segunda Guerra Mundial, um tipo de guerra que eles mesmos criaram, que eles chamavam em alemão de Blitzkrieg, a guerra relâmpago. Isso porque eles passaram pela primeira vez a fazer o uso intenso da artilharia aérea, cara, né? A Força Aérea Alemã, a famosa Wolfklarung, eu acho que era assim o nome, ela tinha uma força, uma rapidez muito grande nos seus ataques e eram ataques devastadores. Estamos falando de uma época em que o uso de artilharia aérea na guerra ainda era meio que uma novidade, não se tinha ainda muito como reagir a esses ataques aéreos fulminantes da Alemanha. Pelo menos no início da guerra, isso funcionou bem. Depois a coisa vai mudar um pouco, né? Então a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, ela baseava-se em intensos bombardeios aéreos seguidos de ataques por terra após a desorientação do inimigo. Então era uma tática simples, mas ao mesmo tempo muito inovadora para a época. Ou seja, faz um ataque com a força aérea, um ataque feroz, um ataque rápido, o inimigo fica desorientado sem saber o que está acontecendo. Depois que o inimigo está perdidão, completamente atarantado, vem então o exército por terra e termina o serviço, né? Isso funcionou muito bem. Em abril de 1940, isso a Alemanha, depois de ter anexado a Áustria, de ter anexado a região dos Sudetos, de ter invadido a Polônia, ela desfere ataques fulminantes usando essa tática da Blitzkrieg, né, contra a Noruega e a Dinamarca, com o objetivo de garantir o suprimento de aço que vinha da Suécia e controlar portos que facilitassem um futuro ataque à Grã-Bretanha. Né? Você pode pensar, puxa, mas cara, a pobre da Noruega e a Dinamarca era um lugar. A Dinamarca não é aquele país, professor, que tem aqueles castelos de conto de fadas. A Dinamarca é a terra da Frozen, né? Pois é, mas a Dinamarca, apesar de ela não ter nada a ver nem nada contra ninguém, mas ela estava no caminho ali entre a Alemanha e a Suécia, e a Alemanha estava de olho nos suprimentos de aço da Suécia, aço para fabricar armas e equipamentos militares. Então a Alemanha não quis saber, né? Meteu fogo na pobre da Noruega e da Dinamarca. A Noruega, vocês sabem, é aquela terra lá dos vikings, né? Aquela coisa nórdica, né? Aqueles caras gigantescos, imensos, loiros, né? E tudo. Enfim. Vamos ver no mapa esse ataque. Olha só. Você tem aqui a Alemanha, ó. Cadê meu cursor? Oh, meu Deus, peraí. Tá aqui o meu cursor, que o cursor desaparece quando eu clico ele passa para outro slide. Tá aqui o meu cursor, olha só, tá aqui a Alemanha, né? Você tá vendo aqui. O ataque foi, os ataques foram simultâneos ao mesmo tempo. Parte da Força Aérea foi bombardear a Noruega, aliás, a Dinamarca aqui. A outra parte foi bombardear a Noruega. Tá aqui a Suécia, ó. Então a Alemanha, isso aqui tudo foi estratégico. A Alemanha queria derrubar aqui a Noruega para quê? Para ela ficar perto da Suécia, ó, e ter acesso aqui no futuro aos suprimentos de aço que vinham da Suécia, queria controlar esse fornecimento de aço aqui para a Europa e ao mesmo tempo queria ter acesso aqui ao litoral aqui para que ela tivesse então portos para atacar quem? Ó, aqui, ó, o Reino Unido, a Inglaterra, atravessando o Mar do Norte, tá bom?
Mas por que, que ela não ela tá aqui, a Alemanha, por que, que ela não vinha daqui, ó, né? Mas porque tinha os Países Baixos aqui no meio, velho, tinha a Bélgica, tinha a França. Então a Alemanha ela tem um litoral muito pequenininho. Né? Hoje, né, deixa eu esclarecer, esse mapa eu peguei no Google Earth, ele é de hoje, então hoje a Alemanha tem esse litoralzinho aqui, mas na época não, tá bom? Então ela tinha que conquistar territórios litorâneos para ter acesso ao mar e assim poder atacar a Inglaterra, porque a Inglaterra só tinha duas maneiras de atacar, ou pelo mar ou pelo ar. Pelo ar, até que a Alemanha estava se garantindo, né? Pelo mar, ela tinha que usar, ela tinha que usar, me desculpem aí, ela tinha que usar os seus submarinos que ela tinha inventado, né? Que era uma arma perigosa. Mas os ingleses estavam inventando o radar submarino, ou seja, eles detectavam os submarinos alemães mesmo eles submersos no mar. Então esse é o primeiro ataque aqui mais pesado mesmo da Alemanha, que começa a incomodar aí as outras nações, e aí o pessoal começa a ver que a coisa não era brincadeira não, tá bom? Quando é que a guerra é deflagrada oficialmente? Porque ali ela já estava acontecendo. Querendo ou não, admitindo ou não aí as potências ocidentais liberais, França e Inglaterra, mas a guerra estava acontecendo, quer dizer, os alemães estavam já atacando aí a quem eles entendiam que precisavam atacar, eles atacavam, sem nenhuma cerimônia. Bom, apesar do apoio militar dos franceses e britânicos aos países atacados, a Alemanha ela se impôs em poucos dias. Ela derrotou a Dinamarca, derrotou a Noruega, invadiu, dominou, mesmo esses países sendo defendidos ali com a ajuda da França e da Inglaterra. Esse fracasso da Inglaterra na defesa da Dinamarca, na defesa da Noruega, né, resultou na queda do primeiro-ministro, o Neville Chamberlain, aquele mesmo que participou lá da conferência de Munique. O cara já tinha perdido moral naquela conferência, né? Lá quando Hitler ganhou, vamos dizer assim, a permissão para invadir os Sudetos. E o Winston Churchill, aquele deputado, lembra, inglês, que tinha assim uma argúcia feroz assim para detectar essas situações de guerra e fazer uma leitura muito clara delas, ele foi convidado para ser o primeiro-ministro e ele, logicamente, aceitou. Ele estava de olho nisso, com certeza. Em maio de 1840, a guerra vai ocorrendo muito rapidamente. A gente nota aí nesse ano de 1940. O exército alemão avançou sobre a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, enquanto a Luftwaffe, a Força Aérea, bombardeava o norte e noroeste da França. Aí ele já usou outra tática, o exército para um lado e Força Aérea para o outro, bicho. Os caras estavam se achando, né? Em poucos dias, as tropas alemãs chegaram a Paris e dominaram a França, ou quase toda a França, né? Então, as áreas ocupadas na França passaram para o domínio da Alemanha e as demais, teve algumas áreas da França que não caíram, não foram dominadas pelos alemães. Elas ficaram sob o governo colaboracionista de um cara chamado Philippe Pétain, que é uma figura meio que execrada na França, porque ele era um francês governando a França para os nazistas, né? Então, assim, como os franceses não têm essa cor de complexo de vira-lata, né, ainda hoje esse Pierre Pétain é execrado na memória nacional. Muito bem, vejamos aí no nosso mapa, né, cadê meu cursor? O cursor desaparece e muda de slide. Ó. Vamos voltar. Pronto, deu certo. Então, vendo esse novo ataque. Ó. Você vê que o ataque se dirige aos Países Baixos aqui, ele se dirige ao norte e ao noroeste da França, ele se dirige à Bélgica e ele se dirige a Luxemburgo. É o grande ataque alemão à frente ocidental. Tá bom? A Polônia aqui do lado aqui, ó. Eu aponto com o dedo, esqueci, vocês não estão vendo meu dedo, ó. A Polônia aqui do lado, ó, tá vendo a Polônia aqui? Já tinha sido dominada, tá bom? Olha o tamanho que a Alemanha tá tomando, ó. Ela já dominou aqui a Dinamarca aqui em cima, estão vendo aqui o mouse, ó. Sem falar na Noruega, mais lá em cima, ao norte. Tá aqui a Alemanha, ela domina aqui os Países Baixos, ela domina a Bélgica, ela domina Luxemburgo, e ela domina esse pedação de Paris. Então a Alemanha tá com metade da Europa já, velho. Sem falar que ela pegou aqui a Áustria, já é dela. E ela também já tem aqui uma parte da Tchecoslováquia, ó, isso aqui, ó, essa região aqui, dos Sudetos, tá? E a Polônia inteira aqui também já é dela. E a Polônia é bem grande, tá bom? Então veja que a Alemanha, olha o tamanho, a dimensão, isso em 1940, que está tomando o Reich alemão. Né? Então os caras estão avançando muito rápido, estão dominando a Europa. Quem é que ficava para resistir? A Inglaterra aqui, ó. E o resto da França aqui embaixo, que é o sul, que não foi invadido pelos alemães. Aqui até Paris aqui era tudo alemão já. Os alemães tinham dominado tudo. Tá bom? Então a coisa está pegando fogo e os alemães estão levando vantagem claríssima, né, aí na guerra. Para adiante. Bom, aí se estabelece então uma nova ordem no mundo, né, no mundo europeu. Né?
Vai existir o quê? Resistência e colaboração aos nazistas. Nos países ocupados houve colaboracionismo e resistência. A resistência era o quê? Eram grupos que se organizavam para resistir à dominação nazista. Tá? Como é que eles podiam fazer? Eles não podiam bater com o nazista de frente, porque eles perdiam. Então, eles usavam atos de sabotagem às instalações alemãs, atentados contra chefes políticos e militares apoiadores do nazismo, e esse tipo de tática meio de guerrilha, meio de quase de terrorismo, né, contra os nazistas. Então, apesar dos bombardeios alemães, a Grã-Bretanha resistiu graças à eficiência da Real Força Aérea. Tá? É claro que a Alemanha não perdeu tempo, ela atacou com sua força aérea, com a Luftwaffe, ela atacou a Grã-Bretanha, mas os ingleses resistiram com a Real Força Aérea Britânica. Quer dizer, gente, a pedra no sapato do Hitler nesse momento é a Inglaterra, que o exército inglês... A Inglaterra tinha sido a grande potência capitalista do mundo até bem pouco tempo, né? Os caras tinham uma eficiência, um pragmatismo muito grande. E o exército inglês, desde muito tempo, ele era baseado não na quantidade, mas na eficiência. O soldado inglês era extremamente bem treinado. Né? Então, assim, a Força Aérea Alemã ela só foi encontrar uma rival à altura e, aliás, foi vencida pela Força Aérea Britânica. Né? Eles invadiram, bombardearam Londres várias vezes, mas foram rechaçados pela Força Aérea, pela Real Força Aérea. Tá? Lá, os aviadores de Sua Majestade a Rainha não se deixaram derrotar, não, bicho. Bom, a Alemanha domina a Europa continental. Ela não consegue dominar a Inglaterra, mas a Inglaterra é a Europa insular, a ilha, né? Mas a Europa continental está praticamente toda controlada pela Alemanha. Então os nazistas controlavam rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. E toda a infraestrutura aí da Europa continental está sob o controle dos nazistas. Então eles implantaram o terror fechando escolas, invadindo casas, estuprando, espancando, saqueando e construindo campos de trabalhos forçados, que são os famosos campos de concentração, onde os prisioneiros eram submetidos à violência. Aí, pessoal, não vou nem entrar muito em detalhes, né, sobre o campo de concentração, acho que a gente conhece muito essas histórias. Mas um pouco na frente, vou falar do Holocausto, aí sim, a gente entra mais em detalhes, tá bom? É porque é uma coisa tão tétrica, né? Assim, tão... E aí nós temos o mapa agora desse domínio da Alemanha sobre a Europa continental. Veja aí, esse mapa é um mapa meio feio. Peraí, deixa eu chamar meu cursor. Bom, muito bem. Então esse mapa ele retrata a situação em 1942. E o ruim de entender é porque o diabo do mapa vai pelas bandeiras. Ó. Então você tem aí ó, a suástica nazista aqui na Alemanha, tá vendo? Isso aqui é a Alemanha, essa parte bem marrom aqui. Tá? A Alemanha. Áreas dominadas pela Alemanha, você tem França, ó, uma pedação da França que é ocupado, a Bélgica, os Países Baixos, a Dinamarca, eu sempre confundo, a Noruega ali em cima. Você tem a Finlândia, não é dominada, mas ela tem um governo que colabora com os nazistas. Você tem a Polônia aqui dominada, olha só. Você tem aqui a Ucrânia, velho. Essa ocupação militar da Rússia, que acontece em 1941. Olha, uma parte da Rússia ocupada. A Bielorrússia aqui, que os nomes estão em outra língua, tá? E aí você tem governos que colaboram também na Espanha, você tem lá o governo do Francisco Franco, em Portugal o Oliveira Salazar, algumas ilhas aqui no mar Mediterrâneo, a Grécia, a ilha de Creta aqui embaixo. Cara, o nazismo está dominando meio mundo, a Croácia com a Cruz de Ferro, né? O governo lá da Cruz de Ferro, que era um grupo nazista forte lá na Croácia, aquela região toda ali. Então, assim, você vê que o negócio está bem complicado, né? Tá bem complicado. E aqui a União Soviética Comunista, que é a bandeira zona lá da foice e do martelo. Então, você vê aí que o mundo, tá, gente? A Europa, muito mais da metade da Europa, a Europa continental, está sob o domínio dos nazistas. O negócio estava feio aqui, em 1942, tá? O negócio estava bem sério aqui, certo? E você tem ainda a África aqui, ó. Possessões francesas, alemães, né? Aqui, Argélia, Tunísia e tudo mais. Tá bom? Síria, Iraque, Arábia Saudita sob influência, Egito sob influência inglesa, né? E é pela cor das bandeiras, tá? Que a gente conhece. Tá bom? É um mapa bem interessante. Depois vocês vão pegar no slide e vão dar uma olhada mais detalhada dele, tá bom? Então, aí se formam os dois grupos que vão combater, né? Que vão combater de frente aí na Segunda Guerra, que é o eixo formado pela Alemanha, Itália e o Japão, que ingressou depois. E os aliados, França, Grã-Bretanha, inicialmente, e depois Estados Unidos e União Soviética, que entram em 1945.
1941, e aí que o negócio literalmente pega fogo. Em junho de 1941, dia 22 de junho, o que acontece? Os nazistas desencadeiam a famosa Operação Barba Ruiva, ou como a gente encontra em alguns livros documentários por aí, Operação Barbarossa, a qual consistiu na invasão da União Soviética com o objetivo de tomar Moscou rapidamente. O Exército Vermelho foi pego desprevenido. O Exército Vermelho era o exército da União Soviética, aquele que vinha desde o início lá dos bolcheviques, depois da Revolução de 1917, tá? Aquele que foi comandado lá pelo Trotsky e tudo mais. O Exército Vermelho foi pego desprevenido, mas apesar do avanço nazista, Moscou resistiu. Stalin havia cometido o erro de ignorar o aviso enviado por Churchill acerca do risco de a União Soviética sofrer um ataque nazista. O Churchill, cara, era definitivamente... Eu acredito muito que o Winston Churchill foi uma espécie de feiticeiro mago, assim, uma coisa, porque o cara adivinhava tudo. E ele tinha avisado o próprio Stalin, apesar de eles parece que não se bicavam muito, né, por conta da diferença ali dos regimes, mas ele tinha mandado uma carta para o Stalin dizendo, te cuida aí, velho, que os nazistas vão atacar vocês. E o Stalin, não ataca não, porque eu tenho um acordo aqui com o Hitler, rapaz, o pacto germânico soviético lá, que nós firmamos para eles poderem invadir a Polônia, não vão atacar a gente não. E o Churchill disse, pois espere. E o ataque aconteceu em 1941, a famosa Operação Barba Ruiva, que é, então, o comecinho da derrota dos nazistas, como nós vamos ver agora. E ver os nazistas sendo derrotados é sempre muito bom, né? Tem um mapa aí da Operação Barbarossa, né? Esse mapa aqui parece que foi desenhado por um menino do ensino infantil, mas está aí. Você tem aqui de onde partiram as forças alemãs. Da Polônia, né? Estavam aqui as bases alemãs na Polônia, que agora é da Alemanha, né? Partiram aos ataques para Leningrado, para Moscou e para Stalingrado. E vai ser aqui em Stalingrado que o negócio vai dar muito ruim mesmo para os nazistas. Vamos lá. A entrada dos Estados Unidos. Em 1940, o Japão e os Estados Unidos viviam um clima de tensão ao disputarem a hegemonia sobre áreas da Ásia e do Pacífico. Tá bom? O Japão havia crescido, queria dominar, já havia dominado uma parte da Ásia, e os Estados Unidos estavam de olho também nas mesmas áreas ali no Oceano Pacífico, e aí começa a meio que se estranhar ali Estados Unidos e Japão, mas só que ninguém, né, era só olhando torto, ninguém tinha agredido ninguém ainda. Mas em dezembro de 1941, no dia 22, os japoneses realizaram um ataque rápido e feroz com sua força aérea à base americana de Pearl Harbor, no Pacífico. Era um porta-aviões gigantesco, né, no Oceano Pacífico. E fizeram um ataque rápido, e foi um ataque assim, tanto quanto feroz e tudo. Foi a pior burrada dos japoneses. Por causa desse ataque aqui, eu acho que em 1945 eles levaram 2 bombas atômicas nas costas. E em resposta, os Estados Unidos declararam guerra ao eixo. Aí a coisa vai mudar. Porque eu não sou fã dos Estados Unidos não, mas há de se reconhecer que eles tinham e têm a maior máquina militar do planeta. Mexer com eles, cara, chamar essa galera para a guerra é uma grande burrice. Foi o que os japoneses fizeram. Vamos lá. Enquanto isso, no nosso velho Brasil de guerra, o que estava acontecendo? De guerra não, que o Brasil não é lá tão de guerra assim. Né? Em 1942, tá? O Brasil declara guerra ao eixo, em resposta ao torpedeamento de navios brasileiros pelos alemães. Olha que negócio. Até o navio brasileiro, rapaz, levaram torpedo dos submarinos alemães. Que negócio. Por quê, né? Por que os alemães iam atacar os navios brasileiros? Em janeiro do mesmo ano, as relações diplomáticas haviam sido rompidas. Né? O Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, porque o Brasil fechou um acordo com os Estados Unidos para conseguir financiamento para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, que aqui no seu slide vai aparecer como CSN. Em troca, os americanos poderiam usar a infraestrutura brasileira para fins militares. Os americanos estavam em guerra contra a Alemanha já, contra o eixo. E aí eles concedem essa grana ao Brasil dentro da política da boa vizinhança, né? E eles dizem assim, a gente arruma o dinheiro para vocês. O Getúlio Vargas estava governando o Brasil, depois a gente vai falar ainda muito sobre ele. Ele queria industrializar o Brasil, ele queria equipar o Brasil com indústrias de base, o nacional desenvolvimentismo, aquele negócio todo, mas ele não tinha grana para isso. Então ele vai buscar essa grana, juntar quem? Juntar os americanos, que disponibilizam uma grana alta para o Brasil, mas em troca ele diz assim, em troca você tem que deixar a gente usar o território brasileiro como espaço para nossas bases militares, também aí enfrentando os nazistas e tudo, e o Vargas, que era assim, um tanto quanto nazista também, nas suas práticas, ele vai dizer, tá bom, cara, é o jeito, isso é isso, né? E ele aceita.
mas a Alemanha fica sabendo, né? E aí, para isso, ele já tinha rompido com a Alemanha. E aí, para isso, aí a Alemanha, sabendo disso, vai e torpedeia navios brasileiros e o Brasil vai e declara guerra, então, aí ao eixo, o Brasil participa, então, da Segunda Guerra. O que era a política da boa vizinhança? Antes de entrar na guerra, os Estados Unidos garantiram sua retaguarda com uma ampla ofensiva política, cultural e econômica. Olha só, os americanos, né? O que eles fizeram? Eles procuraram manter sob sua influência todo o continente americano, América Central, América Latina, que é o Brasil e tal. Através de quê? Cara, financiando projetos dos governos, como ele fez aqui com o Brasil, fazendo a massiva divulgação da sua cultura, da sua indústria de entretenimento. Inclusive, é nessa época que o Walt Disney vai criar um personagem, né? Ele já tinha criado lá o Mickey, né? E Pato Donald e tal. E ele vai criar um personagem que é brasileiro, que é o Zé Carioca, o papagaio malandro, bicho. Exatamente dentro ali da política da boa vizinhança. Então, os Estados Unidos usam de grana, usam de influência política, usam de influência cultural para garantir que todo o continente americano fique do seu lado e possa ser usado como área estratégica dentro de suas ações contra o eixo, contra a Alemanha e contra os nazistas, tá bom? Aproveitando a situação, Getúlio Vargas, que também não era nada besta, construiu a Companhia Siderúrgica Nacional. Gente, a Companhia Siderúrgica Nacional, aliás, as indústrias siderúrgicas, o que elas fazem? Você já deve ter visto isso em geografia. Elas fabricam aço. O aço não existe na natureza. O que existe na natureza é o minério de ferro. Eles pegam o minério de ferro e transformam em aço, que é usado pelas indústrias de produção de bens de consumo duráveis. Tá bom? Também construiu a Vale do Rio Doce, uma grande empresa de mineração que existe ainda hoje, foi vendida a preço de banana pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998. E a FNM, essa não existe mais. O que era a FNM? A Fábrica Nacional de Motores. Fabricava motores, especialmente motores de caminhão. Tá bom? Tudo isso foi implantado, foi construído no Brasil com dinheiro americano durante a Segunda Guerra, com o objetivo de abastecer o mercado interno com matérias-primas, bens intermediários, né, e bens de produção. Então, o Vargas ele tinha essa ideia de industrializar o Brasil. Ele aproveitou-se do contexto da Segunda Guerra para atrair, né, o capital americano e assim conseguir equipar o Brasil com indústrias de base. Beleza? Adiante. Mas no governo do Vargas, e o próprio Vargas, a gente sabe que eles eram simpatizantes do nazismo, tá bom? Embora geopoliticamente não tenham podido ficar realmente do lado do nazismo, mas internamente e ali na surdina havia um apoio do Brasil ao nazismo. Os generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, esse Eurico Dutra aqui vai ser o presidente do Brasil depois que o Vargas cai em 45. E o chefe de polícia. É polícia, tá, gente? Aqui tá, eu errei a digitação, tá bom? Eu vou consertar no slide, tá? Cadê, meu Deus? Agora eu baguncei tudo. Eita, acabou chegando, foi no Iron. Vamos lá. Que é ao vivo, tá? Por isso que aqui a gente está exatamente aqui. Aqui, né? Os generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, assim como o chefe de polícia do Vargas, o Felinto Miller, eles eram simpatizantes do nazismo, né? Inclusive chegaram a receber visitas de oficiais nazistas no Brasil. Acordos comerciais para a aquisição de armamentos para o Brasil, participação alemã nas importações em até 25%, e extradições de militantes comunistas como Olga Benário, né? Que a gente vai ver um pouco depois a história da Olga Benário, que era a esposa do Luiz Carlos Prestes, quando a gente estudar o Estado Novo aqui no Brasil, tá? Militantes comunistas de origem germânica demonstravam a proximidade do governo brasileiro com os nazistas. Então, assim, mesmo que geopoliticamente, lá oficialmente, o Brasil tenha declarado guerra à Alemanha, mas houve sim uma aproximação, assim, uma troca de figurinhas bem intensa aí entre Vargas e os nazistas. O Vargas e seu governo, seus assessores mais próximos ali, tá? Bom, o fim da guerra. O eixo atingiu seu auge no início de 1942, lembra do mapa que a gente viu lá? Com o Japão dominando ilhas do Pacífico e parte da Ásia, a Alemanha controlando a Europa continental e a Itália ocupando uma faixa do território francês. E uns pedacinhos da África também, a Itália, tá? Em junho de 1942, os americanos derrotaram os japoneses no ataque ao atol de Midway. Hitler redirecionou as tropas nazistas para Stalingrado. Essa coisa do Hitler, essa obsessão dele de atacar a Rússia,
é que vai levá-lo ao fim, como a gente vai ver, né? Hitler acreditava que se dominasse Stalingrado e atacasse a região do Cáucaso, estaria derrotando a União Soviética. E aí pronto, cara, ele teria dominado a Europa inteira de ponta a ponta, né? Foram 7 meses de combate ao longo dos quais o Exército Vermelho passou da defesa ao ataque. O problema é que os nazistas estavam muito acostumados à guerra rápida. Era chegar, atacar, invadir e dominar. Mas com o Exército Vermelho foi diferente. Apesar de terem pego o Exército Vermelho de surpresa, o Exército Vermelho, por ser extremamente numeroso, embora não muito bem treinado, nem tão bem equipado assim, mas por ser extremamente numeroso e feroz, eles conseguem, né, resistir. E essa resistência, aos poucos, vai cansando os nazistas, que estão muito longe de casa, e a dificuldade de chegar a equipamento, de chegar a alimento, de chegar a socorro médico era muito grande. A Rússia, ela tem uma vantagem geográfica que ninguém consegue superar, que é a imensidão do seu território, tá? Então, em fevereiro de 1943, os soviéticos derrotaram os alemães em Stalingrado. Tem um filme aí que os meninos citam muito, chamado Até o Último Homem, que mostra essa questão lá de Stalingrado, tá bom? Quem tiver curiosidade depois, assista. Que teria sido a ordem dada pelo Hitler aos seus oficiais. Quando o negócio ferveu mesmo em Stalingrado, os oficiais começaram a escrever para o Hitler, entrar em contato com ele e dizer: Hitler, Führer, pelo amor de Deus, nós estamos lascados aqui, não vamos perder. Socorra a gente, aqui a gente quer voltar. E ele disse: não, combatam aí até o último homem. E aí foi até o último homem mesmo, os caras foram derrotados, né? Não teve jeito. No segundo semestre de 1942, os americanos e britânicos derrotaram os alemães e italianos no norte da África. As forças aéreas americanas e britânicas intensificaram bombardeios a Berlim. Eita, aí pegou. Também são intensificadas as ações navais de combate aos submarinos alemães que controlavam parte do Atlântico e ameaçavam a frota inglesa no Mar do Norte. Quer dizer, agora os alemães já não estão mais tão no ataque assim. Estão sendo empurrados a ficar na defensiva porque as forças aéreas americana e inglesa estão chegando a Berlim, estão bombardeando a cidade de Berlim, e também os navios americanos e ingleses estão aí atacando os submarinos alemães no Mar do Norte. Aí como é que o cara derrota um submarino mesmo, né? Porque o bicho não já é afundado, né? Deve ser engraçado isso. No dia 6 de junho de 1943, os aliados desembarcam na Normandia. Era o dia D. Tem um aluno que me perguntou se você tinha falado sobre o dia D. Pronto, dia D foi o dia 6 de junho de 1943, quando os aliados desembarcaram na Normandia. Essa é a região da França, tá? No norte da França. E aí começaram as batalhas por terra para expulsar, para libertar a França dos alemães. Os combates, claro, resultaram na derrota dos alemães e na morte de um monte de gente. Em 1943, tropas americanas desembarcaram na Sicília, esse não é na Itália, tá? Desencadeando uma crise interna que resulta no afastamento de Mussolini do cargo de primeiro-ministro e a assinatura de um armistício. O Mussolini ficou puto duplamente. Primeiro, por ter sido afastado do cargo, e depois porque o governo lá ainda assinou um armistício com os aliados. Ele fica muito, muito bolado, foge e vai para o norte da Itália. E lá ele cria um outro país, a República Social Italiana, governada por ele. Mas essa República Social Italiana não foi para frente. Em 1945, Mussolini foi morto. Pasmem vocês, o mausoléu, que é o local onde está enterrado o Mussolini, ainda hoje é alvo de verdadeiras peregrinações na Itália. Tá, galera? A admiração pelo grande líder fascista não desapareceu. Motivo para a gente pegar muito no pé desse povo que defende essas ideias loucas aí. Em fevereiro de 1945, o Exército Vermelho estava próximo de Berlim. Os americanos invadiram a Alemanha em março. Em abril, Berlim foi ocupada e Hitler suicidou-se. Pronto. Num bunker lá, naqueles abrigos subterrâneos. Quando a galera chegou, dizem que foram os soviéticos que chegaram primeiro, outros dizem que foram os alemães. O fato é que eles estavam vivendo a famosa corrida para Berlim. A ideia era ver quem é que chegava primeiro lá, né, bicho? Os aliados disputando, os soviéticos e os aliados. Um dia desse, bicho, eu assisti uma entrevista da Manuela Dávila, uma moça que foi candidata lá pelo PCdoB. E ela disse que é comunista e tudo mais, e é mesmo. E ela disse que entre os grandes feitos dos comunistas ao longo da história estava a derrota do nazifascismo.
Bom, é importante ver que sim, eles ajudaram, a participação deles foi fundamental para essa derrota, mas não derrotaram sozinhos. Tá bom? É preciso esses políticos terem muito cuidado com falas históricas quando eles querem enaltecer os seus partidos. Tá bom? A derrota do nazifascismo foi fruto de múltiplas pressões e colaborações. Mas em 7 de maio de 1945, a Alemanha assinou sua rendição e saiu da guerra. E o Hitler já tinha se papocado. Né? Por que foi o Holocausto? Né? O Holocausto, para executar o Holocausto, os nazistas criaram um negócio tenebroso chamado Solução Final, que era um conjunto de procedimentos para a eliminação física de todos os judeus, incluindo confinamento em guetos, transferência para campos de concentração e execução nas câmaras de gás. Tá? E eu vou deixar link de filme aqui no final desse slide, onde vocês vão poder ver, e não são nem imagens tão legais assim, mas vocês vão poder ver no filme O Pianista e no filme O Guarda de Auschwitz, vão poder entender um pouco como é que foi executada a solução final, tá bom? E aí, gente, esse link aqui, cadê meu cursor, meu Deus? Jesus, tá aqui. Vocês vão ver nesse link aqui, cara, eu deixei ele aqui e vocês devem acessar, tá bom? Não tá aqui à toa não, ó. É a Enciclopédia do Holocausto, bicho, olha que massa. Veja, olha só. Isso é enciclopédia, é um site chamado Enciclopédia do Holocausto. Tá bom? Ele está em português, tá? Olha aí, ó. Cara, ele tem muita informação, fotos e até alguns vídeos sobre o Holocausto, sobre os judeus, como é que foi feito esse extermínio. Olha, fotos de época, são fotos, né, de crianças, bicho. Aí vai. Eu não cheguei a ler tudo, é bem interessante, mas eu recomendo que vocês leiam, tá bom? Se informem, é muito massa. Depois eu ainda vou ler isso aqui quando eu tiver tempo, tá bom? Olha só, foto de uma judia da época, Helene Melanie Lebel. Aí tem, ó, né? É uma sequência de conteúdos, tá? Não é só essa página aqui que eu estou mostrando, não. Essa é só a homepage do negócio, mas tem várias, tem muito mais informações aqui, muito mais links aqui dentro, onde você pode aí se informar sobre o Holocausto. Tem mapas animados, olha aí. Muita coisa, cara. Então vale a pena dar uma conferida nesse, ó. Tem um texto sobre antissemitismo, sobre a solução final aqui do lado aqui, estão vendo? Então não deixe de dar uma conferida nesse link. Aliás, depois me informe se esses links funcionam aí nos PDFs que eu mando, tá? Para cá agora, repercussões da guerra, resultados da guerra, né? Primeiro, todo o espaço era campo de batalha, foi uma guerra atípica porque assim já não existia mais alvos estratégicos, os nazistas atacavam áreas civis, como fizeram em Guernica, na Espanha, né? Quando a gente falou lá na aula anterior, na videoaula anterior, até citamos o quadro do Picasso. Então, toda a área era área de batalha, era campo de batalha, era alvo de ataques, se tornou a guerra muito mais cruel. Teve-se um saldo então de aproximadamente 50 milhões de mortos, né? Deslocamento de milhões de pessoas. Muitas pessoas tiveram que deixar seus territórios, tanto judeus quanto alemães mesmo, que viviam em outras regiões, acabaram sendo expulsos delas depois da guerra. Os judeus foram deslocados para o recém-criado Estado de Israel, pelo menos uma parte deles, tá bom? A destruição de Hiroshima e Nagasaki, né, as duas cidades japonesas, por duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos. Olha como os Estados Unidos também não são tão santinhos, não são assim os heróis, os libertadores do mundo. Tá? Eles mataram aí, gente, com essas bombas, mais de 200 mil pessoas no Japão. Civis, tá? Inocentes. É bom que se diga, o governo americano tem é um genocídio, velho, na conta dele, tá? E aí também se estabelece uma nova ordem mundial, que é a famosa bipolaridade. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficará dividido entre dois centros de poder. Polo ocidental capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o polo oriental socialista, com a União Soviética, no que se chamará depois de Guerra Fria, que é um assunto para a gente discutir, se Deus quiser, na sala de aula, ao vivo e a cores, olho no olho, quando a gente retornar aí presencialmente no terceiro bimestre, tá bom? Finalizando aqui com os nossos links de filmes, eu coloquei 3 links aqui. Tem, claro, filme de Segunda Guerra Mundial, filme de nazismo, filme de Holocausto, tem aos montes na internet. Difícil achar os realmente bons, né? Então aí você tem, ó, eu deixei aqui,
O Diário de Anne Frank não é aquele que vocês já assistiram na escola, não. É um de 1959, cara. Um antiguinho, bicho, né? É um antiguinho esse aqui, mas é muito bom, tá bom? Quem tiver paciência aí, gostar de filme clássico em preto e branco, você vai poder dar uma curtida nesse filme aqui, cara. É um filme interessante, tá bom? Certo? Tá aqui ele começando, ó. Eu tô só mostrando para você ver que ele tá imagem de boa qualidade, tá bom? Bem interessante, né? Vale a pena dar uma conferida. Deixei também aqui O Pianista. Esse eu já citei na sala de aula várias vezes. Gente, é um filme muito bom esse filme aqui, muito bem feito, um filme que vale a pena, um filme dramático, mostra assim o sofrimento dos judeus de uma forma assim muito, eu considero assim muito realista, tá? E foi em Itaí também, ó, ele é um filme que está bem em muito boa qualidade, vai ter aquelas propagandas chatíssimas do YouTube. Só quero mostrar para você o iniciozinho aqui, ó. Dá para você assistir aí no seu celular, na sua TV, na sua Smart TV, se quiser. Olha aí, massa, ó. Começa com essas imagens de época e vai. É um filme muito interessante também. Eles estão todos dublados, tá bom? Você não vai precisar de legenda, de nada disso, não. E por último, esse filme que eu não cheguei a assistir todo, chama-se O Guarda de Auschwitz. Eu não assisti todo porque chega naquelas cenas de crueldade e eu acabo, já estou meio cansado dessas coisas também, né? Tá aí o filme O Guarda de Auschwitz, também boa resolução, também dublado. Filme bem interessante. Esse não é tão longo, ele é um pouco mais de 1 hora. Tá certo? Para vocês aí, quem tiver tempo, gostar de filme, curtir esses filmes aí e ao mesmo tempo aprender enquanto assiste, aí, enquanto curte aí o cinema, tá bom? Era isso, meus amigos. Vídeo longo, mas não tinha como ser de outra forma. Eu achei melhor do que fatiar em vários vídeos pequenos, daria muito mais trabalho para fazer. Fique com o vídeo, nas próximas aulas ao vivo a gente vai estar discutindo esses assuntos, respondendo as perguntas, fazendo os comentários e a vida vai seguindo dessa forma. Eu vou, na próxima aula, já começar a responder questões e também já vou também deixar também atividades para a gente ir fixando melhor esse conteúdo. É isso aí, valeu, até a próxima.